Se você é fã do maravilhoso universo de Star Wars e quer ficar por dentro de tudo, eu tenho algumas curiosidades sobre a saga. Segue o Nerd Semanal de hoje. Como eu já disse, eu vou falar algumas curiosidades sobre Star Wars e elas vão ter um total de número 5. Então vamos começar falando de Luke Skywalker. Antes de ser Skywalker, Luke era Starkiller. Adventures of the Starkiller, episódio 1, era o título da segunda versão do roteiro de Star Wars, episódio 4, Uma Nova Esperança. Luke foi rebatizado e chegou à sua personalidade definitiva durante a pré-produção do filme. Antes, porém, Lucas brincou muito com seu protagonista, que chegou a mudar de sexo depois que o diretor-roteirista cortou a Princesa Leia de uma das versões do script. Ideias como um elenco principal formado por anões, Luke Skywalker como um general de 60 anos e Han Solo alienígena também passaram pela cabeça de Lucas. E aí galera, já pensou que bosta que seria Han Solo como um alienígena, cara? Porra, Han Solo como alienígena não seria o Han Solo. Você consegue imaginar a Leia falando I love you para um alienígena? I love you. E agora vamos falar sobre o maior vilão de todos os tempos, que é o pai Luke Skywalker, Darth Vader. Darth Vader foi o primeiro personagem do universo Star Wars criado por George Lucas. Presente em apenas 12 minutos de Star Wars Episódio 4, foram necessários 3 atores para dar vida ao vilão. James Earl Jones, que fez a voz, David Prowse, que atuou como Darth Vader, e Sebastian Shaw, que fez o rosto. Originalmente, Lucas queria que o personagem fosse dublado por Orson Welles, mas desistiu por achar que a voz do ator seria facilmente reconhecida. A armadura foi desenhada por Ralph McQuarrie, cuja principal preocupação era a capacidade do personagem de se locomover e respirar enquanto se deslocava da sua nave para a nave de Princesa Leia. O som da respiração de Darth Vader foi criado por Ben Burtt, que colocou um pequeno microfone no bocal de um respirador de mergulho e gravou o som da própria respiração usando o aparelho. Agora dá pra gente saber o quanto foi trabalhoso pra dar vida ao maior vilão de todos os tempos, que é o Darth Vader, né, cara? Precisou de 3 pessoas, um pra fazer a voz, o outro o corpo e o outro pra fazer o rosto. Tipo, não podia ser uma pessoa só, porque não seria o Darth Vader que a gente conhece. Agora eu vou falar da Leia, que é irmã do Luke Skywalker. No filme, ela é tipo uma donzela. No filme ela é tipo uma donzela, só que ela desce cacete também, cara. Ela é uma donzela que sabe se defender. Mas ela não é tão poderosa quanto ela poderia ser igual ao Luke Skywalker, porque ela possui a força. Mas a ideia dos roteiristas nem sempre foi essa. Ela podia ter a força e talvez ela seria até um Jedi. Na primeira versão do roteiro para o Império Contra-Ataca, a revelação da irmã de Luke, que se chamaria Nellie Skywalker, é feita pelo fantasma de Anakin. Teria sido ele e não Obi-Wan que separou os gêmeos para protegê-los de Darth Vader, sendo que Nellie também estaria passando pelo treinamento Jedi em outra parte da galáxia para depois unir forças com o irmão e derrotar os Sith. O conceito e a aparição de Anakin foram abandonados na segunda versão do roteiro e substituído por uma cena em que Obi-Wan e Yoda conversam sobre a necessidade de outro aprendiz Jedi, caso o fracasso de Luke Skywalker. A cena também foi modificada, resultando em um diálogo mais ambíguo, onde Yoda garante a Obi-Wan que existe outro candidato. Cara, vocês já pararam pra pensar que foda que seria a Leia junto com o Skywalker, os dois juntos, sendo Jedi e lutando contra o Sith? Pô, seria bem da hora, cara, mas eu acho que ainda continuo preferindo a versão que foi gravada. Vamos deixar de falar um pouco sobre os humanos do universo Star Wars e vamos falar sobre esses dois robozinhos aqui que são muito legais. O nome R2-D2 significa Real 2 Dialogue 2. A sigla surgiu durante a pós-produção de Loucura de Verão, quando o editor de som pediu a Lucas o R2-D2, que no caso seria o rolo 2 do segundo diálogo, Real 2 Dialogue 2. Lucas gostou do som da abreviação e anotou para usá-la no futuro. Nas primeiras versões do roteiro, R2-D2 podia falar normalmente. Apesar de suas falas terem sido removidas, as reações de C3PO ao diálogo foram mantidas no roteiro. Eu gostaria muito de ouvir o R2-D2 falando, mas eu acho que o filme não seria o mesmo se o R2-D2 não tivesse os bips que ele faz e as reações que o C3PO tem, que só ele entende. Agora eu vou falar um pouco sobre aqueles bichinhos que parecem ursos, mas são tão pequenos que parecem mais um Lhasa-Apso. A palavra Ewok nunca é dita no filme, assim como os membros da tribo nunca são chamados por seus nomes. A língua falada pelos Ewoks foi baseada no tibetano.
O designer de som Ben Burtt teve como inspiração um documentário da BBC sobre línguas tibetanas, nepalesas e calmucas, tendo entrevistado diversos tibetanos para o filme. Outras inspirações de línguas aparecem nas falas de Nhinam, o piloto de Lando Calrissian, que fala Haya, um dialeto da Tanzânia. Diálogos teriam sido gravados por um estudante intercambista. E dos Jawas, que falam uma versão alterada e acelerada de Zulu. E é isso aí, pessoal, eu espero que tenham gostado das curiosidades, espero muito que tenham gostado do vídeo. Se inscreva aqui embaixo, comente aqui, fala o que você achou, quais curiosidades você gostaria de ter ouvido, pesquisa aí, fala alguma coisa que eu não falei, para eu me informar também, eu ia gostar muito. Curta, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau!